A palavra é Jesus Cristo. Quarta-feira, na quinta semana da Páscoa, 21 de maio de 2025. Oremos. Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos e filhas, a fim de que jamais se desviem da luz da vossa verdade aqueles que libertastes das trevas da incredulidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra de hoje tem na primeira leitura o texto do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículos de 1 a 6. O salmo responsorial será o Salmo 121, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E o evangelho será o de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Paulo e Barnabé receberam em Antioquia aqueles que protestavam contra o ensinamento de Paulo aos pagãos. Paulo leva em conta que os pagãos não eram judeus e, portanto, para se converter ao cristianismo não precisaria passar pelas práticas judaicas da lei, porque agora tudo é uma nova realidade. Cristo é a realidade nova. A graça de Cristo, viver na graça, na amizade com Ele, isto sim é que importa agora. Não mais a circuncisão, ou o sábado, ou o templo, não. E ensinam então que os pagãos não poderão se salvar se não forem circuncidados, como a lei de Moisés ordena. E isso provocou uma grande confusão, diz Lucas nos Atos dos Apóstolos, e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo e Barnabé e outras pessoas da comunidade fossem na verdade lá só se sobe, fossem a Jerusalém para tratar desta questão com os apóstolos e os anciãos. Começa aqui então uma caminhada sinodal da igreja já nos seus primórdios. A atividade sinodal da igreja, ela tem a sua idade, a idade que a igreja tem, porque já nesses primeiros momentos da vida da igreja é hábito dentro dela reunir-se para tratar de questões, aconselhar-se, conciliar-se, sinodalizar-se. Reunião, concílio, conselho, sínodo para a igreja é algo que lhe é próprio. Portanto, tendo questões que ultrapassem a esfera do pessoal, mas que tenham a ver com a comunidade, estas questões devem ser discutidas juntos, em grupo, em forma de conselho. Eis então o primeiro sínodo da igreja, que se encontrou para tratar da questão da circuncisão dos pagãos. E o texto comenta que, no final, os apóstolos e os anciãos se reuniram para tratar deste assunto. Ou seja, começa aqui uma primeira fotografia de uma igreja sinodal, uma igreja que se concentra na unidade de todos os pontos de vista para poder olhar segundo o Espírito inspira e ensina a Sagrada Escritura, a compreensão da própria pessoa de Jesus Cristo, o que pedir dos irmãos pagãos que se tornam cristãos dentro da comunidade nascente. É isso. Por aqui fica então a informação de que os apóstolos e os anciãos se reuniram para tratar deste assunto. Muito bom, não é? Aprender que na comunidade nada se deve decidir sozinho, de modo unilateral, arbitrário,
A gente sempre erra quando fica só. Na comunidade a gente deve acertar juntos, errar juntos e consertar juntos também. Tudo juntos fica muito mais tranquilo, seguro, iluminado, robusto. A fé é uma construção coletiva. A esperança é uma construção coletiva. A caridade mais ainda. Então, passa pela comunhão todas as nossas decisões. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor, diz o salmista no refrão do Salmo 121, hoje. Ir à casa do Senhor significa participar de todas as decisões também, colegiadas, discutidas, juntos, tudo juntos. Juntos como o próprio Jesus solicita dos discípulos no capítulo 15 do Evangelho de João, que é o Evangelho de hoje, versículos de 1 a 8. Jesus se compara a uma videira verdadeira. A videira é a planta que dá as uvas, chama videira. O amontoado destas plantas se chama parreiral ou parreira, um lugar onde tem muita plantação de uva. Plantação de uva é algo parecido com o nosso maracujá, claro, com folhas e frutos diferentes. Mas é uma trepadeira, por isso precisa preparar todo o ambiente para que os galhinhos das videiras subam. Nestes galhos tem um trato a dar. Eles têm que crescer, têm que ser podados para que frutifiquem mais ainda. Então, há todo esse trato e ensinamento que Jesus colhe de lá, do pé de uva, para falar com seus discípulos. Ele diz que ele é a planta e que só vai produzir frutos quem estiver unido a ele, porque sem ele os discípulos não poderão fazer nada. Muito bonito isso, porque sem Jesus nada podemos fazer, sem mim nada podeis fazer. Mas se a gente ficar unido a Jesus e unidos nele, então o diálogo, a compreensão do outro, a ampliada visão, a longevidência que cada fato precisa, vai ser encontrada em nós. Porque a comunhão com Jesus, na sua graça, na sua amizade, na sua palavra, no seu mistério eclesial, mas também no seu mistério eucarístico, garante para nós uma comunhão entre nós mesmos. Nós, religiosos, religiosas, padres, diáconos, bispos, leigos e leigas. Ninguém deve decidir nada sozinho. E ninguém deve ficar de fora. Todos somos um em Cristo Jesus. Se permanecerdes em mim, diz ele, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado, porque nisso o Pai é glorificado. Em que? Nos frutos que a nossa vida de discípulos deve dar. Quando frutificamos, o Pai é glorificado. A todos um dia frutuoso, fecundado pela graça da amizade com o Senhor e entre nós, e que o Senhor nos faça crescer na fé, na esperança, na caridade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.